boa tarde e sejam bem-vindos ao Regiões TV. As estações de metro de Lisboa abriram as portas 2 horas e meia mais tarde devido a uma greve parcial dos trabalhadores que decorreu esta manhã para contestar as condições de trabalho. Segundo um comunicado da empresa, a greve parcial dos trabalhadores decorreu entre as 6h30 e as 9h30 desta manhã. A paralisação foi convocada por diversos sindicatos e esta é a primeira desta semana, já que se realizará outra greve dentro dos mesmos moldes esta quarta-feira. Recordo que os trabalhadores do metro já realizaram uma greve a 23 de fevereiro e adiaram para esta segunda e quarta-feira uma outra que esteve agendada para 26 do mês passado. Segundo avança o Jornal Económico, o Governo dá mais tempo aos consumidores para saírem do mercado regulado para o regime de preços livres. Pelo menos até 2017, as famílias vão poder manter os seus contratos de eletricidade e gás natural no mercado regulado, onde as tarifas são fixadas pela entidade reguladora dos serviços energéticos. O objetivo é dar tempo ao setor para amadurecer, criando condições para o aparecimento de ofertas de energia mais competitivas. Segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde e do Observatório Europeu sobre Sistemas de Saúde, a despesa em cuidados de saúde por habitante em Portugal está abaixo da média europeia. O documento salienta que foi possível registar o impacto negativo da crise na saúde mental e nos comportamentos de procura de cuidados de saúde, essencialmente nos grupos mais vulneráveis. E connosco nos estúdios do Regiões TV já se encontra Manuel António Ribeiro. Muito obrigada pela sua presença. Tivemos um fim de semana em cheio. Cheio de notícias para começarmos bem o início desta semana. Podemos começar por uma notícia que está em destaque, como já referi, sobre Cavaco Silva, que recebeu um pedido de demissão para Passos Coelho, já com mais de 19.000 assinaturas. Muito bem. Bom dia, Cristina. Bom dia aos telespectadores e parabéns e felicidades por este novo desafio. De facto, nós tivemos um fim de semana cheio de notícias, comentando esta em particular, relativamente às 19.000 assinaturas que chegaram para a Presidente da República para a demissão do nosso atual Primeiro-Ministro. Isto foram 19.000, mas certeza absoluta que se houvesse um inquérito, eram muito mais de 19.000 pessoas que estavam ou que tinham vontade que o atual Primeiro-Ministro se demitisse. Pronto, ou seja, isto no fundo retrata uma indignação de parte destas 19.000 pessoas, e até se calhar são porta-voz de outras 19.000 vezes não sei quantas, pelo fato das notícias que têm vindo a público relativamente à postura que o nosso Primeiro-Ministro teve no passado relativamente às suas contribuições. Esta pergunta, aliás, este pedido de demissão, na sua opinião, tem alguma justificação? Ou várias justificações? O pedido de demissão, relativamente a este caso que nós estamos aqui a abordar, eu acho que eu sou um defensor de que qualquer pessoa que desempenha um cargo público tem de ser exemplo para os cidadãos. Ponto. Eu acho estranho que em Portugal, contrariamente a outros países que já acontece, que antes das pessoas submeterem-se a sufrágio, a um ato eleitoral, é analisada no mínimo o seu percurso tributário. Ou seja, para que as pessoas, digamos que alguém que vai dizer, mas senhores, nós temos que cumprir, pagar os impostos, nós temos as nossas obrigações, nós temos que cumprir regras, etc., seja a primeira pessoa a dar exemplo, porque senão
ao descrédito. Então, mas eu tenho que cumprir, a Cristina tem que cumprir, e quem nos diga para cumprir não cumpre? Mas porquê? Porque não sabe. Então eu vou dizer, cidadão, vou dizer que não sabia, que era para se pagar. Acha que, então, as últimas notícias relativamente a Pedro Passos Coelho de, enfim, alegadamente não ter cumprido, foi a última gota de água este pedido de demissão? Eu acho que é um conjunto é isso, como diz a Cristina muito bem, é isso, mas mais uma série de fatores. Nós estamos, isto é um resultado das pessoas estarem cansadas, estarem magoadas com algo que foi prometido há 4 anos. Primeiro começaram por dizer que não havia aumento de impostos, que quase que não diria que ia ser uma autoestrada, mas foi apresentado ali um cenário que as pessoas tinham que criar uma expectativa e depois foi defraudada. Se foi por causa do FMI ou porque já havia um acordo assinado e esse acordo tinha uma série de obrigações, repare, era a oposição. Quem ganhou era a oposição. Então a oposição está no Parlamento e não sabe o que é que está a ser acordado, ou seja, sabe que os acordos foram assinados, até a grande parte deles foram até assinados também por este partido que é este e a respectiva coligação. Por isso foi uma estratégia, a estratégia foi essa, ou seja, o caminho é este, a metodologia foi esta. E o que é certo é que, passado estes 4 anos, estamos a meia dúzia de meses de terminar estes 4 anos, o resultado não é o esperado, porque ninguém quer que 40 anos, ou cerca de 40 anos, de um percurso e metodologias que foram adotadas por todos os partidos do arco de governação, quer o PS, quer o PSD, quer o próprio CDS, que agora em 4 anos se resolva esse percurso. Não é fácil. Mas também não se prometia, ou seja, e também, e até vamos já falar sobre esse tema mais à frente, não é dizer que agora estamos no céu. Não, estamos longe disso. Então acha que este pedido de demissão, que já vai em mais de 19 mil e muito mais de 19 mil, tem fundamentalmente a ver com o percurso todo que o Pedro Passos Coelho teve até agora. Seja, isto é uma análise que as pessoas fazem de que sentiram-se defraudadas, porque a gente vê o desemprego, 13, então é desemprego, falta de moral por parte de Pedro Passos Coelho relativamente aos impostos. E repare alguma falta de concretizar aquilo que foi prometido. E as pessoas, o que é que vêem na realidade? As pessoas não veem lá porque os tais que ainda vêm alguns, a imprensa traz alguns dados que Portugal está a crescer 0,2, 0,3, ou seja, isto não chega à vida do cotidiano das pessoas. Fala-se agora que a partir de abril vamos receber aqueles milhões, mas até chegar esses milhões, até essas medidas chegarem à vida do cotidiano das pessoas, vai demorar muito e até se calhar até em grande parte deles nem vai chegar lá, ou seja, vai ficar perdido provavelmente em grandes grupos e esses grandes grupos acabar até por ainda terem mais riqueza do que a que têm, e isto demonstra uma revolta das pessoas. E este manifesto, não tem dúvidas nenhumas, que é alguém que tem esse sentimento e que mostra esta manifestação. Mas também, deixe-me que lhe diga, Cristina, também é importante dizer isto, que também não é estes 19 mil assinaturas que vai convencer o Presidente da República, até porque o Presidente da República já teve a oportunidade, e até isso reporta dos piores, é o Presidente da República que, em toda a história da nossa democracia, teve tão pouca popularidade como tem Cavaco Silva. Nunca tivemos um Presidente da República com tão pouca popularidade. Porquê? Porque as pessoas depositaram nele, uma expectativa de, alguém que monitorizava o exercício do governo, teve a oportunidade até inclusive de dissolver o Parlamento e não o quis, defendendo sempre este lado da austeridade, defendendo sempre este percurso, defendendo sempre estas metodologias que o Governo adotou. Ou seja, foi um aliado do Governo. Não é agora, de março até outubro, quando as próximas eleições, a meia dúzia de meses, que ele vai evidenciar, até porque, na minha opinião, eu acho que ele deveria ter antecipado as eleições
de outubro para abril ou maio. Isto porquê? Porque outubro vai haver ali um vazio, porque outubro é eleições. Se mudar, digamos, do executivo, esse executivo vai ter um período muito escasso para preparar o orçamento de Estado para 2016, ou seja, não é a melhor data para escolher. E até nisso ele podia ter antecipado com vista até para esse cenário. Não o quis, ou seja, foi um Presidente da República, quase diria, mas terei mesmo que dizer, um defensor deste executivo. E não me acredito que sejam estes 19 mil. Agora, estes 19 mil são uma pequena amostra da quantidade de pessoas que a nível nacional estão descontentes com o que se passa no país. Pode ser que o impacto, então, que terá este pedido será mais para, digamos, deteriorar de alguma forma ainda mais a imagem de Pedro Passos Coelho. E Pedro Passos Coelho e o seu executivo. E provavelmente a coligação que tarda em ser apresentada. Há o tal segredo, porque nós, que é outra coisa que os portugueses também não percebem, quer dizer, uma coligação que está a exercer, formou o governo, estamos a meia dúzia das eleições e não se decidem se vão com uma coligação, se vão sozinhos, se não vão com coligação. Ou seja, isto tudo, o povo português fica desiludido e depois todas as manifestações que possam fazer relativamente a manifestar esse desagrado, fazem. Aproveitam. Ainda dentro também de uma certa forma do diz e o que não diz de Pedro Passos Coelho, que segundo ainda estivemos há pouquinho a falar sobre isso, que durante este fim de semana esteve atento a uma das notícias que se destacou, que empresas que preferem pagar dívidas a pagar dividendos. Repare, ainda bem que a Cristina trouxe este tema, porque de facto, repare, não é justo, quer dizer, empresas que ganham, se há dividendos, é porque há lucros. Supostamente são milhões de euros que as empresas acabam por beneficiar, e algumas delas até fruto de austeridade, porque a austeridade para uns é paraíso para outros. E repare, quando nós vivemos numa comunidade em que temos N pessoas que até têm dificuldade em conseguir arranjar comida, nós vemos as instituições de solidariedade que aumentam, nos últimos anos, têm aumentado significativamente todas as suas ações e campanhas para dar alimentos, roupas, etc. Ou seja, se há esse aumento, é porque alguma coisa não está bem amontada, ou seja, provavelmente as pessoas tinham o seu emprego, as pessoas tinham a sua vida mais ou menos guiada e deixaram de ter, já para não falar em famílias que tinham os seus filhos na escola e tiveram que até privá-los de. E nós temos empresas que têm lucros e em vez de optarem, repare, depois é que também é questão de verdade, que em vez de optarem por, que deveria ser, isto é lei, ou seja, se eu lhe devo alguma coisa à Cristina, eu tenho que lhe pagar antes de eu distribuir aquilo que ganhei por não sei lá por quem for, ou seja, eu tenho uma obrigação moral. Não, optou-se por os acionistas serem ressarcidos dos seus lucros e em prol de se pagar as dívidas. Isto não parece bem, não parece razoável. Ou seja, e numa sociedade como a que nós temos, num país que cresce muito pouco, que para mim não é crescer, ainda temos este monopólio de pessoas que têm poder e que não há regulação que impeça isto. Mas, senhores, há uma dívida, os senhores têm que pagar e depois a seguir é que se divide. Não. É a lei do mais forte. Provavelmente estes grandes grupos que estão na Bolsa são grupos extremamente poderosos e que conseguem fazer o que nenhum de nós, cidadãos, consegue. Porque se eventualmente eu tiver uma dívida, eu posso ter um dinheirinho no banco que juntei, as finanças vão lá e retiram-me logo o dinheiro. Mas este título é curioso, porque diz, preferem pagar. Até que ponto é que se pode preferir pagar uma coisa e não pagar outra? Enfim. É a imoralidade, um pouco a imoralidade. E também um outro dado àquilo que a Cristina acabou de dizer, que tem a ver com o facto de, nos últimos 6 anos, aumentou 17% as dívidas das empresas que estão cotadas em bolsa. Ou seja, então, mas há 6 anos... E não há nenhum governo que diga alto, espera aí, isto está a crescer, está a crescer o mau hábito, está a crescer essa tal decisão
essa opção de escolha. Então, mas está a crescer o endividamento destas empresas, então vamos estancar. Mas, senhores, atenção, primeiro há a ética. A ética é paga-se as dívidas, depois a seguir, sim senhor, divide-se. Ou seja, tudo isto é... E repare, este mundo digamos, dos mercados beneficia muita gente, e repare, e noutros nem beneficia, nem prejudica, mas a outros prejudica. Ou seja, isto é uma questão de verdade, é uma questão de ética, é uma questão de postura, é uma questão de ter lei. Se há uma dívida, que pagar. E depois de pagar, depois feitas as contas, sim senhor, é que faz as tales férias, vai fazer uma fériazinha, vai fazer trocar de carro, algo do género. O que aqui, mais uma vez, neste caso, não aconteceu. Que não acontece. Temos outro assunto, também relacionado com Pedro Passos Coelho, que defende que o país está mais confiante e mais otimista. Sim, Pedro Passos Coelho não disse qual era o país. Se calhar, disse que o país... se for português, eu acho que alguma coisa não está bem, porque nós vemos a taxa de desemprego elevadíssima, nós vemos as pensões digamos, com os cortes que lhes foi imposto, os salários também, e a carga de impostos que as pessoas estão sujeitas. Aliás, nós vimos, até falámos aqui com a Helena na semana passada, neste mesmo jornal, que falámos sobre o aumento do IMI. Ou seja, se eventualmente fosse um país que tivesse assim, então, ou seja, estamos a falar em alguns casos em que vai aumentar 400%. Ou seja, pessoas que, e repare, isto é um contrassenso, se por um lado eu acho que devia-se apostar na reabilitação, e acho que era uma forma de dinamizar a nossa economia, porque nós temos N cidades em que os centros históricos dessas cidades estão degradados, porque as casas estão desabitadas. Porquê? Porque o custo para as reabilitar é enormíssimo. E agora vamos pôr ainda mais um custo, quer dizer, às pessoas, em vez de lhes dar um incentivo, mas senhores, olha, vocês recuperem estas habitações, fomentem o aluguer, o arrendamento das habitações, quer para hotéis, quer para espaços comerciais, quer mesmo, inclusive para a habitação, dar um incentivo ao arrendamento, não, input no aumento da taxa do IVA. A taxa do IMI. O que é que vai acontecer? Ou seja, estas pessoas, que até algumas delas até herdaram aqueles imóveis de família, acabam por ter ali um encargo, para além daqueles todos os encargos que já têm, e difícil de conseguir suportar. O que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter é que o património a degradar-se. Porquê? Porque tem que arranjar dinheiro para pagar o IMI, em vez de arranjar dinheiro para requalificar. Veja o que é que nós tínhamos aqui, um potencial de requalificar a quantidade de empresas que podiam estar aqui envolvidos, as várias especialidades aqui envolvidas, desde a construção civil, desde a parte de eletricidade, parte da mecânica, meios elevatórios, etc., que podia dinamizar a economia. Não. E este governo opta, não, nós queremos a receita, não interessa, as pessoas até podem não ter dinheiro para comer, mas vão ter que pagar o IMI, aumentar em 400%. Repare isto, há aqui uma falta digamos, de visão, não olham a meios para atingir qual é o objetivo, é dinheiro. Temos que ir buscar dinheiro, temos que buscar dinheiro, temos que buscar dinheiro, temos que buscar dinheiro. Mas a oposição já aproveita estas falhas para fazerem campanha, não é? Porque se ficarem eles no governo, vai ser revisto. Eu espero que, porque nós cidadãos, há 40 anos que temos um ato eleitoral. E se reparar, os que ganham vieram de uma eleição. Ou seja, a eleição é feita de promessas. Porque antes de chegarem lá é promessas, ponto. Seja PS, PSD, CDS, seja PCP, seja quem for. A questão é, mas será mais do mesmo? Vai haver uma promessas e depois a seguir cumpre-se? Ou a seguir vai aparecer mais uma troika? Ou vai aparecer mais um FMI? Ou seja, isto tem que haver verdade. Os políticos têm que ganhar um critério, um critério de verdade. Que é, meus senhores, nem vale a pena, antes dizerem que vão fazer isto, aquilo e mais não sei o quê, e depois chegarem lá, quando eu cheguei aqui, olha, eu abri os cofres, não tenho dinheiro nenhum. Pensam-se que... Não, ou seja, as pessoas têm que ter de prometer aquilo que seja execuível. E depois, se depois de lá estar, se houver a possibilidade das pessoas poderem caminhar
em tapete rolante, andam em tapete rolante. Se não tiverem possibilidade por em tapete rolante, andam no alcatrão começando ou na calçada, começando toda a vida. Agora, o que não pode existir é os políticos fazerem campanhas para prometerem, para conseguirem votos e ganharem, e depois lá estarem a usarem um argumento que foi a União Europeia, foi o Banco Europeu, foi a FMI, foi a Troika, que impuseram. E eu não posso fazer aquilo que prometi. Não pode ser assim. Até porque os países são autónomos, tudo bem relacionado com as empresas, com o Estado Europeu, com a União Europeia, porque nós vemos a Grécia. A Grécia, reparem, um exemplo de que tem vindo a reivindicar. Ora bem, não podem pagar aquilo que está imposto pela União Europeia e pelas instituições que no passado chamava-se Troika e agora tirou-se o nome de Troika e passou a instituições. Mas também eu tenho a consciência que não conseguem pagar. Ora bem, temos que negociar, temos que renegociar, isto não é possível. O Banco Europeu tem feito pressão, o Eurogrupo tem feito pressão, a Angela Merkel também tem feito pressão, toda a gente tem feito pressão, mas há de chegar a um consenso. Isto é que se chama defender os interesses do país. Portugal também tem que defender os interesses dele. E não é defender os interesses dele dizendo, olha, como é que é? Na Grécia, atenção, a Grécia como é que vai ter esta exceção? Então, e nós? Não. Portugal tem que fazer o que fez a Grécia. Mas senhores, isto é acima das nossas possibilidades. Reparem, em 4 anos a nossa dívida aumentou. Então, 4 anos de esforço para quê? Então, assim, não, isto tinha significado, se eu ao fim de 4 anos fiz um esforço, deixei de fazer isto, deixei de fazer aquilo, tive uma série de condicionalismos, mas, ao fim de 4 anos, a gente vê a dívida de Portugal baixou consideravelmente. Sim, senhor, os portugueses não veem isso. Veem que fizeram um esforço brutal, inclusive até, e nós vamos ver daqui a um bocadinho também sobre esse tema, os filhos tiveram que, inclusive, emigrar, até inclusive os próprios pais. Vou aproveitar, é isso mesmo, para falarmos sobre isso. Agora eles estão a fazer um jogo ao contrário. Exatamente. Primeiro, Pedro Passos Coelho sugeriu que se imigrasse. Exatamente. E agora está a propor que regressem. Exatamente, ou seja, um caso, e ainda bem que aborda esta questão, porque é um contrassenso. E nós não podemos tratar, isto foi um bocadinho, é como as pessoas estão sentidas. Há 4 anos prometeram-nos uma coisa e agora, passado 1 ano ou algo do género, foi outra. E nesse fraude de expectativas, quantos milhares de portugueses tiveram que emigrar? Quantos? Milhares. Repare, e agora o governo faz, ou seja, reconhece que é um know-how que Portugal deixa de ter, porque são técnicos altamente qualificados, em que o próprio Estado participou e investiu na sua formação, ao mais alto nível, porque Portugal é considerado mundialmente em grandes áreas como as engenharias, como a saúde, como as biotecnologias, de alta referência. E esses técnicos saíram, agora este governo está a criar uma expectativa de incentivo para que regressem. E o que é que acha dessa atitude? Repare, nós não podemos pegar nas pessoas e tratar as pessoas como quem trata um objeto. Ou seja, eu meto aqui hoje o meu passo para tu e amanhã ponho naquele móvel, depois amanhã passo para o piso de cima, passo para o piso de baixo. Não podemos tratar isso. Até porque são seres humanos que deixaram uma família cá em Portugal, que podiam visitá-la frequentemente, trabalhando, não digo na área ou na zona, no concelho, no distrito, mas podiam trabalhar noutros distritos e podiam perfeitamente ter com uma viagem, estar em contato permanente. Deixar inclusive a filhos para ir à procura de sobreviver, porque ninguém foi por gosto, por sobreviver. É que, repare, 4 anos depois, até alguns deles já estão ambientados no seu espaço, porque, como deve imaginar, nós vamos para outro país e chegar lá temos que nos ambientar, temos que nos instalar naquela comunidade, temos que fazer parte dela. Ora, eu instalo-me, faço parte daquela comunidade e agora alguém do meu país, assim o meu primeiro-ministro, diz, olha, regressem, porque há aqui uma série de incentivos. Ora bem, eu vou regressar, deixo, a minha integração e vou ter mais 4 anos a integrar-me numa expectativa que não sei se exatamente se tem algum reforço de estabilidade ou não. Que, repare, isto 4 e 4 são 8 anos. 8 anos, repare, uma década é considerável na vida de um ser humano. Ou seja, nós temos uma média de idade que rondar os 70, 80 anos.
Estamos a falar um sétimo da nossa vida. Se isto é consideravelmente, não podemos estar a falar assim das pessoas, tratar as pessoas como se quem trata hoje, podem ir amanhã, olha, vão que... Não, isto demonstra que esta estratégia da austeridade não foi a melhor pensada. Atenção que repare, eu não sou contra que nós, cidadãos, possamos ir buscar umas condições melhores. Não, como ao contrário, há países também que vêm cá. Agora, quando as pessoas serem obrigadas, 90% ou até mais dos imigrantes, cidadãos que imigraram, foi porque não tinham alternativa. Essa que é preocupante. E grande parte deles eram jovens. Ou seja, isto é preocupante, porque não foi, não, olha, eu tenho aqui condições, mas eu quero melhores condições. Ok, isto aí é discutir mais alto nível. Não é o caso. E agora fomenta-se o regresso, porquê? Porque chega-se à conclusão de que fazem falta à nossa sociedade. Porquê? Nós temos dois problemas a acompanhar-nos. Por um lado, é que nós daqui 2, 3 décadas vamos ter um problema de demografia, porque a natalidade cada vez é menor, que é algo que eu não vejo com o Governo a tomar medidas com esse intuito. Tudo bem que agora meteram no IRS, as famílias, em função do número de filhos, estão classificadas em termos de taxa, ou seja, de valor de IRS. É uma medida, mas é escassa. Isso é muito escasso, porque isso é aqueles que já têm filhos e aqueles que não têm. Ou seja, há um incentivo? Não há um incentivo. Ora, se por um lado daqui a 2 ou 3 décadas vamos ter um problema de demografia, vamos ter um problema depois de técnicos. Ou seja, nós vamos precisar de técnicos, um investimento brutal que foi feito até à data em universidades, em cursos específicos, em tecnologias do mais alto topo, e depois nós não vamos ter esses técnicos a serem inseridos no nosso ciclo da economia. E depois vamos andar a recrutar técnicos com essas habilitações, com esse potencial, onde há outros países que nós não sabemos como é que ela é feita a formação, que, digamos, se é ou não compatível com a nossa, uma vez que a nossa está mais que comprovada, porque são assediados por uma boa parte dos países a nível europeu, a nível mundial. Tudo isto demonstra que o planeamento não foi o mais eficaz. Para concluir, assim mesmo, e passa a expressão 5 minutos à Benfica, que nem chegam a ser 5 minutos, o jogo deste fim de semana do Futebol Clube do Porto e Arouca. Vou fazer então 5 minutos à Futebol Clube do Porto. Repare, nós estamos perante um campeonato que vai ser até ao último minuto, já o digo aqui já há algumas semanas. Um Porto que, apesar de ter logo muito cedo ficar-se com um jogador a menos, mostrou raça, mostrou atitude, e a Arouca não desiste de tentar não descer a divisão, mas o Porto demonstra claramente que não desistiu do título, e o Benfica que não cede, o Benfica que de facto está com um índice de confiança muito alto, tem os jogadores com as antenas, digamos, ligadas única e exclusivamente na Liga, por toda aquela competição, e o Porto ainda continua a estar em várias frentes, e isso também ajuda a dividir esforços e ajuda a dividir ali, digamos, energias, e pode às vezes haver ali alguma dificuldade em conseguir abarcar tudo, mas fica provado que mesmo com um jogador conseguiu estar ao nível como se estivessem 11. Muito obrigado pelos seus comentários, Manuel António Ribeiro. Ficaremos a aguardar mais uma semana com novos temas. Muito obrigada. Deus. E agora ficamos com a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. Vamos poder contar com céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada nas regiões centro e sul. Prevê-se também uma pequena subida de temperatura mínima no litoral e descida da temperatura máxima nas regiões centro e sul. As previsões mínimas e máximas para a cidade do Porto oscilam entre os 8 e os 17 graus, Lisboa com mínima de 9 graus e pode contar com uma máxima de 13. Já Faro, mais a sul, podemos contar com 10 graus de mínima e 14 graus de máxima. Nós ficamos por aqui e muito obrigada pela sua preferência.